Estou a entrar. Essas tecnologias que hoje não sei se é por dormir. Ok. Já, né? Já, pode seguir. Tá a partilhar a tela, né? Tá a partilhar, pode seguir. Tá Ok. tudo certo. Como eu estava a dizer, na questão da criação dos filhos, a responsabilidade, o homem tem mais a responsabilidade financeira e a mulher acaba arcando com toda a responsabilidade, inclusive cuidar do próprio homem. E depois também temos as outras questões. As gerações passadas a nossas, que é cultural, eu acho que é a nível global. As mulheres não foram formatadas a crescerem, a saberem lavar a roupa para poderem casar. Esse era o plano de vida para quem tinha uma filha. Então, muitas das nossas mães ou das nossas avós não estudaram, não têm capacidade de suprir, financeiramente, de suprir as necessidades dos filhos. Essa responsabilidade ficou para os homens. Então, por isso é que nós também, essa questão de encontrar mulheres infelizes e os homens a gerirem várias relações está diretamente ligada à questão do financeiro. Ok? Depois, como eu disse, na questão da previsão familiar, na área urbana, é uma responsabilidade do homem e da mulher. O homem entra com a parte financeira e a mulher com outros cuidados, porém, temos uma evolução muito grande, principalmente as gerações agora. Muitas mulheres que acabam também fazendo essa previsão familiar. Já na questão rural e de classe baixa, nós encontramos já uma inversão de valores. As mulheres no meio rural ou no interior da Angola são extremamente trabalhadoras. Elas é que trabalham, elas é que cultivam, elas é que vendem nas estradas para sustentar a, a família. E geralmente, quando você acorda muito cedo no interior da Angola, você encontra os homens reunidos embaixo da árvore a jogarem cartas ou a fazerem, ou a resolverem algum problema assim na aldeia, mas o trabalho pesado é mais para a mulher. Você percebe isso no final do dia, quando as mulheres estão a voltar para casa, elas é que trazem o bebê nas costas, a mercadoria na cabeça, e o homem vem simplesmente com uma katana na mão, e quando ela chegar em casa tem que cozinhar, tem que dar banho para as crianças, tem que cuidar das crianças, quer dizer, a mulher rural e de classe baixa tem uma responsabilidade muito grande. E essa previsão familiar não é só financeira, né? Na questão da educação, na questão de formar um ser melhor para a sociedade. Então, nós acabamos que levando essa debilidade por tabela. Se você já tem uma mulher, principalmente as mulheres um pouco anteriores à nossa, que não eram, que a formatação delas não eram preparadas para estudarem, para trabalharem, para ganharem um salário melhor, eram preparadas para cuidar de casa e casar, esse era o plano de vida. Hoje, um mundo um pouco mais globalizado tem um pouco de dificuldade de poder manter de poder cuidar dos filhos nos moldes recomendados. Porém, a responsabilidade de educar, de ensinar, é das mulheres. Os homens que nós aqui na África, quer dizer que eu percebo que têm uma educação, que acabaram estudando, frequentam lugares mais elaborados, sabem alguns padrões que os filhos precisam crescer, como andar, como estar. Não tem muita responsabilidade de passar isso para os filhos. É exatamente a mulher que não teve essa responsabilidade que tem que passar essas coisas para o filho e acabamos que ter o resultado na sociedade. Vamos lá ver. E aí, qual é o papel da mulher na relação? No contexto africano, é submissa, né?
Na verdade, é uma formatação. Nós fomos formatados assim, é uma formatação cultural. Fazer a vontade do homem, dar filhos, saber cozinhar. E aí, por mais que é feminista, ou acha que o homem tem que ser companheiro, né? Tem que ser o amigo de casa, mas é uma formatação social. E nós acabamos tendo essa postura de submissão, mesmo que indiretamente, numa relação de homem e mulher, como os próprios homens falam, né? Até os próprios homens também já estão formatados nesse sentido, eles não gostam muito de mulher que questiona muito, mulher que quer fazer as coisas junto, né, de companheirismo. Eu estou a limpar o chão, você lava a louça. A própria família também vai se meter. Se a mãe chegar na casa do filho, encontrar o filho a lavar a louça e a mulher a limpar o chão, é uma questão de reunião familiar. Já no meio rural, tu nem te metas, nem tens possibilidade de cogitar o homem dar banho nas crianças, por exemplo, enquanto você está cozinhando. E a velocidade sexual, para nós, é extremamente censurada. No, às vezes os homens falam, não, mas nós gostamos de mulheres assim, mais abertas, mais não sei o quê. Mas no meio dos homens, quando você encontra uma mulher bem à vontade, que sabe o que quer, que tipo acordou e falou, não, hoje eu quero estar com alguém. Quando ela saiu, os amigos iam falar, não, essa mulher não dá para casar, deve ser bandida. Como é que ela convida assim um homem, né? Então, nós, essa questão, somos extremamente censuradas e mostrar se você tem vontade ou não, você ir atrás do homem, falar, não, eu estou com vontade, vamos fazer, é um sinônimo de vulgaridade, né? Então, acaba aqui criando aquela coisa, mas se eu fingir que sou boba, que não tenho vontade, só vou esperar que ele venha em cima de mim. Até o próprio marido vai falar, ela tem inocente. Se eu não faço nada, ela não faz nada. Essa que é mulher para casar. Né? Então, as mulheres também acabam ouvindo. Então, quanto mais ela ficar, se sentir censurada, deprimida, em mostrar vontade, mais vai satisfazer os homens na nossa cultura. Então, nós acabamos de ter essa postura meio censurada, assim. Embora que eu acho legal a geração, essa geração anterior à minha, elas têm um pouco mais de liberdade. Essa questão da mulher conhecer o corpo dela, também decidir por tipo Questão da mulher, que é a submissão, não, a liberdade de não poder falar à vontade sobre o que tem que ser feito. Então, tudo isso aí. Então, quem vai ser o próximo? ok. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Leoneide. Leoneide? Quem está pronto aí? Aqui tem chuva muito forte, tá a ver? Eu acho que Há muita chuva, pode estar. pode ter influenciado, porque muitos ainda não entraram. Exatamente. É. Mas, Leoneide, estás aí? Tô, vou falar. Ok. Tem a Vou só palavra. compartilhar aqui o meu slide. Tá bom. Só um momento. Um momento.
Olha, o Noide hoje está rápido. Eu hoje apanhei, hein? Todo mundo está vendo o meu slide? Sim, pode Sim. prosseguir. Ok. Então, eu estou falando sobre o papel da sociedade africana na educação sexual, ok? Dá para ouvir todo mundo? Alô? Tá se ouvindo. Vamos a ouvir, tranquilo, pode seguir. Ok, o papel da Estamos sociedade... a ouvir, papai. Ok, o papel da sociedade africana na educação sexual. Aí, no primeiro slide, tem alguns tópicos que eu quero falar, não é? Que é a sexualidade na tradição judaico-cristã, a questão teológica, podem ser destrinchadas aqui, de que a sexualidade é a comunicação que existe entre o homem e a mulher nos diversos grupos sociais. Sendo que nós temos vários órgãos que compõem a própria sociedade. Então, eu vou falar ela no âmbito da tradição judaico-cristã, do ponto de vista bíblico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vou falar ela na cultura banto um pouquinho, de forma simples, porque eu não tenho tanto conhecimento. E aí vai, tá bom? Então, a sexualidade no Antigo Testamento, ela tinha algumas nuances, não é? No Antigo Testamento, você encontra, através da lei de Moisés, em alguns textos, alguns aspectos que a própria lei de Moisés ela foi dada para a preservação, não é, para poder delimitar, para poder regular, não é, a questão sexual. Isso não era só na questão da sexualidade, isso era em várias questões. Então, a lei de Moisés ela foi dada muito para isso. Muitas pessoas pensam que a lei de Moisés ela foi dada como um castigo, não é, simplesmente como uma questão penal, não é, para o homem para castigar, não. Era no sentido de regular, porque a lei ela tem um sentido de apelar, ela é apelativa, ao mesmo tempo que é coativa. E como Israel estava se tornando uma nação, eles estavam saindo do Egito e eles estavam partindo para formar a sua própria nação e eles precisariam ter suas próprias normas de regulamentação, precisariam ter suas próprias normas de conduta. Nesse sentido, que a lei de Moisés vai entrar para poder regular também na questão da sexualidade. E tem algumas coisas que eu quero destacar aqui, que é a questão no sentido semítico, a questão do adultério, incesto, a questão da sedução das virgens, automutilação, era punida com a pena de morte ou com a exclusão social. Então, a lei era apelativa, mas ela também punia, ela também era coativa. Mas isso era no sentido de poder regular, no sentido de poder valorizar, no sentido de poder restringir, não é? Aí você vai ter vários versículos, como Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, Levíticos, capítulo 18, versículo 16 até o 18, e dentre outros versículos, Gênesis, capítulo 19, versículo 15, que falam sobre a penalidade de
desses atos infratores na comunidade. Por que eu toco nisso? Como já frisei ali, não é? A sexualidade é a comunicação que existe entre o homem e a mulher nos grupos sociais. E a nação judaico-cristã, ela nasce, não é, com as suas principais bandeiras. Era uma nação que eles tinham em si o governo de Deus. Eles aceitavam que Deus é que estava no governo da nação e que simplesmente aquelas pessoas que eram levantadas por Deus eram um representante. Por isso que eu friso isso. Tá? No Novo Testamento, você vai ter já uma diferenciação, não é, religiosa, ou seja, a religião ela traz algumas diferenças. No Novo Testamento você vai encontrar uma teoria chamada do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma religião que se assemelhava ao cristianismo, né? Que se assemelhava ao cristianismo, que ela vai condenar todos os aspectos que têm a ver com a questão do corpo. Ela simplesmente condenava o corpo, ele dizia que tudo que vinha do corpo era má e de que somente as coisas espirituais é que eram boas. Não é? O gnosticismo vai defender isso. Então, ela via a questão da sexualidade, ou toda a questão que envolvia o corpo, como uma... Dentro disso, a sexualidade e a própria questão sexual era visto como o pecado, não é? E então, a religião judaico-cristã, ela tem a questão da sexualidade como um aspecto que era tratado pela tradição oral, pela tradição dos rabinos, ou a tradição dos próprios pais que ensinavam dentro dos ensinos judaico-cristãos para que as crianças ou para que as pessoas pudessem estar preparados para ter uma vida adulta, uma vida para poderem ter uma vida no aspecto da sexualidade, né? E fora disso, nós encontramos Tomás de Aquino, ou primeiro encontramos Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um dos bispos da Igreja Cristã, que ele aparece entre o 3º e 4º século da era cristã. Ele que cozinha toda a questão da teologia sistemática da Igreja Evangélica, é feita por ele. E Agostinho via a sexualidade sobre 2 aspectos. Primeiro, na questão do amor da comunidade, né? Na questão do amor da comunidade, ou seja, a maneira como essas pessoas que estão se relacionando, o homem e a mulher, elas têm que se comportar diante da comunidade, como que elas transparecem, como que elas manifestam isso. E a segunda, Agostinho via do aspecto da procriação, que a sexualidade ela era vista como um dos aspectos primordiais, e até a própria Bíblia vai mostrar isso, que era a procriação. Então, Agostinho associa a sexualidade do ponto de vista do aspecto da comunidade entre o homem e a mulher, e do ponto de vista da procriação. Aí vai surgir no século XII e XIII Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai acrescentar mais um elemento na questão da sexualidade, que é a questão da satisfação mútua entre o homem e a mulher. Então, Tomás de Aquino, no século XII e XIII, ele acrescenta dentro daquilo que são os ensinos de Agostinho, do bispo de Hipona, né, na questão da sexualidade, de que a sexualidade ela é para que o homem e a mulher manifestem isso na comunidade, na questão do amor, para que o homem e a mulher possam procriar, mas Tomás de Aquino vai dizer também para que ambos possam se satisfazer um ao outro, né? Aí vai surgir depois, 1935, não é? Albert Dons dizia que o objetivo primordial é a perfeição dos cônjuges na perspectiva da complementaridade mútua.
né? Esse homem aqui, Albert Dons, ele vai dizer que a sexualidade, ela serve, não é? Ela prepara o homem e a mulher para que eles possam, do ponto de vista, para que eles possam se complementar mutuamente um ao outro. Esse é o aspecto da sexualidade na tradição teológica cristã, né? Porque a religião, ela também tem a sua própria contribuição na questão da sexualidade dentro das comunidades. Na cultura banto, vamos encontrar a incisão, não é? A incisão, na cultura banto, ela é muito presente. Quando eu falo da cultura banto, nós estamos falando de alguns países que são dessa mesma origem, né? Que vem da origem banto, e elas discorrem um pouquinho por todo o nosso continente. E você vai encontrar a incisão. O que é a incisão? A incisão fala sobre a mutilação de alguns órgãos, de um órgão feminino, não é? Que tem a ver com um prazer. Eu não vou saber explicar bem isso, talvez Anzá depois pode falar, que tem mais conhecimento de psicologia, ela que é estudante de psicologia, pode falar sobre, não sei se é o clitóris, o órgão que proporciona o prazer na mulher. Esse órgão, ela sofre uma pequena cirurgia com alguns instrumentos cortantes, e isso é chamado de incisão. Essa é uma prática que existe muito, né, na cultura banto, alguns países como Nigéria, Mali, Egito, não é, no norte da África, um pouquinho para baixo do norte da África, naquela região central da África, existe essa prática. A incisão nas meninas para a vida comunitária, ou seja, quando a menina está entrando na fase da adolescência ou puberdade, que a Anzá falou ali, eles realizam essa incisão na menina como um modo de apresentar a menina à comunidade ou dizer que ela está entrando na fase de mulher, que ela está se tornando uma mulher. Aí vem as mutilações também, mutilações sexuais, né? Aí vem a mutilação sexual, depois vem o significado sacrificial e religioso. Ou seja, quando a menina entra nessa fase, na fase para se tornar uma mulher, eles fazem esses rituais, né? E esses rituais, eles não são simplesmente esse ato da incisão, não é simplesmente um ato que eles fazem para a menina, mas esse é um ato que até a irmã que me antecipou, ela falou um pouquinho do aspecto cultural dentro da nossa realidade africana. Ou seja, essa incisão é para tirar o prazer da mulher. A mulher, quer dizer, a mulher não tem o direito do prazer, e isso mostra muito bem a posição da mulher em muitas partes do nosso continente, porque a mulher, ela não tem esse direito do prazer no ato sexual é tirado dela, porque entende-se de que a mulher pode trair o homem, então ela é roubada desse direito, não é? E só o homem tem esse direito. Então, esse mostra muito bem a posição subjugada da mulher em muitos lugares do nosso continente, em muitas partes do nosso continente, é tratada disso. Então, esse ato, ela tem um significado litúrgico, tem um significado religioso, tem um significado cultural, não é? Nas culturas africanas. Esse ato da automutilação. O autoritarismo dos mestres consegue modelar a vontade dos jovens, das jovens, que costumam ficar submissas ou doces aos poderes políticos, sociais e mágicos para o resto da vida. Ou seja, as mulheres, muitas das vezes, são criadas nesse sentido. São criadas no sentido de elas já serem submissas em algumas culturas, alguns lugares do nosso continente, na cultura banto, não é? Elas são já educadas, não é? Que devem se subjugar ao marido, nesse sentido, que o prazer é algo que deve ser só oferecido ao próprio homem, não é? E elas acabam obedecendo por causa das autoridades que estão nas comunidades. Essas autoridades são mestres, são autoridades tradicionais, são autoridades políticas, e aí entra muito a questão mística,
tradicional do nosso continente, que a gente sabe, em que muitos lugares nos interiores, não é, aonde a modernidade ou a pós-modernidade não chegou ainda, não é, as meninas, os jovens, as adolescentes, elas já crescem sendo forjadas, sendo praticamente preparadas para esse tipo de coisas, não é? A ausência, vou entrar no outro slide, que é a ausência dos pais agora no que tange ao aspecto da sexualidade na vida dos filhos, não é? Isso estou falando bem já dentro do nosso da nossa realidade em Angola, não é? A ausência dos pais no que tange ao aspecto da sexualidade dos filhos. A irmã que me sucedeu ali, ela falou muito bem, não é, sobre muitas vezes o homem na nossa cultura, ele tem muito a missão de cuidar da provisão da casa, não é? O homem sai, vai trabalhar, não é, para que ele possa trazer o sustento da casa. E a mulher fica com a missão de educar os filhos. Então, muitas das vezes, não é, essa questão da sexualidade, ela é terceirizada muitas das vezes para a mãe. Ela é terceirizada para a mãe, né? A participação, ela é terceirizada para a mãe. E muitas das vezes, eu até estava falando aqui com a minha esposa, eu não me lembro, vou terminar, estou indo para o final, eu não me lembro durante a minha fase de crescimento, e falo de mim, o meu pai ou a minha mãe terem conversado comigo na questão da sexualidade, preparando-me para a vida adulta e tal. Eu não me lembro. Tudo que eu sei sobre isso, eu fui aprender na escola e fui aprender com amigos. Então, você pode ver muito que a ausência do pai para ir buscar o sustento, e muitas das vezes a mãe que também tem outras coisas para fazer, eles acabam não participando muito, pelo menos na minha geração, não sei hoje, os pais de hoje, não é, acabam não participando, e o filho vai buscar conhecimento na escola e vai buscar conhecimento fora, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre os meios de comunicação, mídias sociais e suas influências na sexualidade. Tem um psicólogo aí, talvez ele possa explicar melhor essa questão da influência das mídias e da comunicação na sexualidade, não é? Então, muitas das vezes, o jovem, o adolescente, ele acaba por ir buscar preencher essa lacuna, essa falta de informação nas mídias sociais, né? Porque nós, seres humanos, somos seres totalmente... Nós temos os órgãos de sentido, e a sexualidade ela se expressa através dos órgãos de sentido. E nós temos a visão, a audição, nós vemos as coisas, ouvimos as coisas e somos estimulados através disso. Então, os jovens, os adolescentes, eles procuram preencher, não é, muitas das vezes, na nossa realidade em Angola, a ausência da informação dos pais, a pouca participação dos pais nesse sentido, através das mídias sociais e da comunicação. E nós sabemos como que a televisão hoje ela é sensualista, a televisão hoje é sensualista. Tem muitas novelas, acabam passando um monte de coisas, e os jovens vão aprendendo isso não de forma direta. Isso deveria ser um aspecto que a própria família, não é, e deveria ser um dos principais, ou se não o principal expoente nessa questão. As instituições religiosas e a sua contribuição na sexualidade. Ora, nós vemos que a igreja local, quando algumas pessoas que frequentam algumas comunidades, não é, chegam à fase do matrimônio, tem os cursos de noivados, tem aquele curso de preparação, entra também a questão dos padrinhos, não é, dando alguns conselhos, passando algumas experiências. Então, eu vejo que a igreja ou as comunidades religiosas, elas têm sido um catalisador, têm sido uma alavanca, ou têm contribuído de forma positiva nesse aspecto. Eu me lembro ainda de que quando eu estava para casar, minha própria experiência pessoal, um pouquinho daquilo que eu fui aprender, eu aprendi na escola,
que aprendi na igreja, através talvez de um curso, através dos padrinhos que foram tentando passar alguma coisa para mim, mas tardiamente. Então, eu vejo a questão das instituições religiosas com uma participação muito grande no que tange à sexualidade. O outro aspecto que eu queria frisar aqui para terminar é as influências externas. Como já falei, muitas das vezes o adolescente ele não encontra esse balizamento, esse fundamento, não encontra essa passagem de instrução, de informação, de valores, não é, em casa, e ele acaba, não é, com toda a curiosidade, encontrando a informação no amigo, encontrando um amigo falando, olha, tem isso aqui, tem aquilo ali. Ela acaba buscando, não é, esses subsídios de forma distorcida fora, não é, com um jovem da sua idade, com pouca experiência ou com quase nenhuma experiência nesse sentido. Então, é muito importante aqui, terminando mesmo agora, é muito importante aqui a questão dos pais, não é, na sexualidade dos filhos. Não é? Eu termino deixando essa provocação. O que é que nós em Angola precisamos fazer, nós que somos jovens, que estamos ali na fase dos 30 e poucos anos, que formamos família, estamos tendo filhos, não é? Nós precisamos corrigir esse aspecto. Nós precisamos entender de que nós devemos, como Anzá frisou aí, as várias faixas etárias do crescimento do indivíduo, seja ele homem ou mulher, nós devemos entender que desde muito cedo nós devemos fazer entender sobre o que é sexo, sobre o que é sexualidade, trazer a distinção entre sexo e a sexualidade, acompanhar a transição das faixas etárias no desenvolvimento, no crescimento de filhos. Nós devemos saber aproveitar essa faixa etária para poder transmitir de forma progressiva e paulatina esse conhecimento, tanto para homens quanto para mulheres, para quando chegarem na adolescência ou na puberdade, elas poderem ter o máximo de informação possível, tentar se aproximar no filho, quebrar essas barreiras, quebrar esses tabus, não é? Aprender de que nós devemos entender que se o filho não tiver esse balizamento em casa, esse preparo, esse fundamento em casa, quando ele começar a desenvolver as capacidades físicas e biológicas, ele vai procurar esse conhecimento fora. Essa é a participação que eu queria deixar aqui, sem mais me alongar, porque eu acredito que os outros também vão tocar em muitos aspectos. Muito obrigada, Leoneide. Amamos tudo. Fizeste uma narração bem completa, biblicamente, historicamente. Falou da comunidade banto que afeta quase todo o continente africano. Casou bem as informações com o que a Cris enfatizou e com um pouquinho sobre a importância das fases. Muito obrigada por estar sempre aí a nos apoiar com essas pesquisas. Então, os minutos já vão terminar, então podemos aproveitar aquele segundo aí para bater um papo que não tem nada a ver com... Alguém queria levantar alguma... para depois já organizar quem vai entrar depois, certo? Já. Talvez alguém tenha alguma pergunta para fazer. Alguém que tem alguma pergunta também pode aproveitar esse segundo. Porque talvez faltou algum aspecto que precisa ser claro. Ok. Dar uma clareza. Ô, Léo. Oi. Pode desativar o compartilhamento de tela rapidinho? Não entendi. Desativar o compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela? Desativa aí. Ok. Para desativar. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, tá tudo aberto aí? Isabel, tem algum questionamento?
Tibúrcio. Esse 998 está sem nome. Já estamos com a doutora Isabela em linha. Provavelmente a doutora Isabela, prontos para a próxima, assim que sairmos voltar para começar a tua apresentação, doutora Isabela? Oh, pessoal. A doutora Maria. Oi, sim, podemos. Desculpa o atraso. Doutora Maria, assim que a gente sair. Doutora Maria, assim que a gente sair, então já sabe que você vai mandar a bala. Tá. Muito boa tarde, doutora Isabel, engenheiro Paulo, jornalista conceituado Pedro João. Muito obrigada pela presença. O senhor Evandro Ivo, o senhor José Quintino. O nosso psicólogo, nós temos um psicólogo de plantão brasileiro. Seguem lá nas redes sociais. Alexandre. Aí, meu nobre, Paulo. Opa. Mas tem. Saudades, temos Muito tempo. Paulo, o engenheiro Paulo, nós temos. Temos o Gomes também. Muito obrigada pela presença. Só estamos a dar um tempinho para que assim que sairmos, porque são 40 minutos. Pessoal, é assim, eu estava, como falou-se da mutilação genital, né? Eu vou dar uma indicação aqui, tem uma história legal da Waris Diri, é uma menina da Somália que hoje é embaixadora da ONU, né? É legal tentarem ver a história dela no Google, bem legal. Depois partilha para nós o link, coisas assim do gênero, no WhatsApp, pode ser? Ok, beleza. Muito obrigada. Falta um minuto para sair e voltar, tá? É para sair e voltar por causa dos 40 minutos. Agradecer a todo mundo. Esqueci alguém? Evandro. José Quintino. Vários participantes não puderam porque está muita chuva em Angola e temos aqueles problemas de falta de luz. E vários deles já mandaram mensagem que está mesmo sem luz e não tem como. Não tem luz, não tem internet. Problemas nossos que a gente já conhece. Então, a próxima parte vai para a doutora Maria, mas logo que entrarmos e sair, por falta apenas um minuto, ela vai nos falar mais da questão das doenças, né? Até quando a parte sexual vira doença. Então, ela vai trazer uma pesquisa sobre essas doenças. Será que tudo pelo prazer? Até que ponto há limitações nisso? Então, ela vai trazer essa pesquisa. Isabel, você tenta ligar o microfone? Você não está ouvindo nada para ver se consegue? Liga o áudio. O áudio. Tem que